Na aula passada, nós já iniciamos nossa conversa sobre a Base Nacional Comum Curricular. Para chegar onde nós paramos, eu vou só dar uma iniciada aqui, uma retomada, revisando alguns pontos importantes que nós conversamos. Primeiro, que a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foi instituída por esta resolução do Conselho Nacional de Educação, de 22 de dezembro de 2017. Temos uma segunda resolução, em 2018, que institui a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. Lembrando que é um documento de caráter normativo e que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se a Base Nacional Comum Curricular é para os 2 níveis da educação escolar, sim ou não? A pergunta: a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é para os 2 níveis da educação nacional, sim ou não? Deixa eu recapitular, fazer novamente a pergunta. É a educação escolar. A Base Nacional Comum Curricular é para os 2 níveis da educação escolar, sim ou não? Quais são os 2 níveis da educação escolar? Educação básica e educação superior. Educação básica. Os cursos superiores têm suas diretrizes próprias. Tá? Então, a BNCC é para um nível somente, que é a educação básica. Tem 3 perguntas que vocês podem se fazer para criar aqui um mapa mental, um esquema sobre o que é a BNCC. Primeiro, o que é a BNCC? É um documento normativo. Primeira pergunta, então, o que é a BNCC? É um documento normativo. Se ele é um documento normativo, aí nós fazemos a segunda pergunta. E esse documento normatiza o quê? E aí nós temos aqui, o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. E essas aprendizagens são para quem? Todos os alunos, todos, ao longo das etapas e modalidades da educação básica devem desenvolver. Então, vocês podem se fazer essas 3 perguntas e com as 3 respostas vocês vão ter esse texto aqui, que é muito importante e cobrado em algumas provas. Penso que eu já disse para vocês que a maior parte das questões sobre a BNCC, elas saem da introdução. Uma outra parte das questões sai lá do capítulo que fala sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, o que é a BNCC? Um documento de caráter normativo. E o que ela normatiza? Conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais. Para quem? Todos os alunos. Tá? Penso que fica mais fácil de vocês entenderem o que é, para que ela veio, para que ela serve. Já vimos que BNCC e currículo são 2 coisas diferentes. Os sistemas de ensino, as redes, os estabelecimentos de ensino, têm seus currículos, têm suas propostas pedagógicas com base nesse documento, ou seja, é um documento que deve referendar a formulação dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas. Outro aspecto importante é
a destacar é que ela deve ajudar a superar a fragmentação das políticas educacionais. Entre essas esferas de governo, as 3 esferas, a União, os estados e os municípios, deve haver um regime de colaboração, tendo em vista sempre a qualidade da educação. Ao longo da educação básica, a BNCC define que devem ser desenvolvidas 10 competências gerais. Se ao longo da educação básica, significa que o desenvolvimento dessas competências vai iniciar lá na educação infantil e ser concluído no ensino médio. Essas 10 competências gerais não são as únicas competências que a BNCC traz. Ela tem lá nas áreas de conhecimento do ensino fundamental, as competências específicas de cada área. E dentro de cada área de conhecimento tem as unidades curriculares, tem os componentes curriculares, que também têm competências específicas. Mas nós precisamos dominar essa aqui, essas competências que são as gerais trazidas pela BNCC. Então, nós já vimos valorizar e utilizar os conhecimentos, também exercitar a curiosidade intelectual, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, utilizar diferentes linguagens, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, valorizar a diversidade, e aqui também destaco o projeto de vida, que no ensino médio já é um componente curricular obrigatório, pode também ser trabalhado no ensino fundamental, mas ainda não é obrigatório. Argumentar com base em fatos, as competências socioemocionais, como conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação. Então, dentre essas competências gerais da BNCC, nós temos as competências cognitivas e nós temos as competências socioemocionais. Aqui tem um quadro, que é uma síntese, como sugestão para que vocês elaborem o esquema mental de vocês, o mapa mental, com as palavras que vocês consideram como essenciais dentro de cada uma dessas competências. Vimos também que a BNCC, ela enfatiza esse compromisso com a educação integral, que não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado de educação de tempo integral, que nós já vimos lá na BNCC, lá na LDB, que progressivamente a educação básica vai evoluindo para chegar nesta educação de tempo integral, mas essa educação integral aqui está relacionado ao desenvolvimento global do ser humano. Artigo 2º da LDB já fala sobre, dentro da finalidade da educação escolar, o pleno desenvolvimento do educando. O artigo 29, quando traz a finalidade da educação infantil, também fala sobre o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Então, o que a BNCC traz como compromisso com a educação integral é esse desenvolvimento, é esse pleno desenvolvimento do educando. Os temas que são aqui colocados como temas contemporâneos e que nós encontramos lá na Lei de Diretrizes e Bases como temas transversais que devem ser trabalhados ao longo da educação básica, os direitos da criança e do adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso,
Educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira. Saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. De uma forma mais sintetizada, mais resumida, a BNCC é uma base nacional para a educação escolar. Lembrando que lá no artigo 1º da LDB fala sobre educação de diversas formas, mas que a Lei de Diretrizes e Bases rege só um tipo de educação, que é a educação escolar. E a BNCC também está relacionada à educação escolar. É uma norma obrigatória para a educação básica, mas que orienta somente a parte comum do currículo. Então, nós já vimos, lá no artigo 26 da LDB, trata sobre o currículo dividido em duas partes, a parte comum e a parte diversificada, mas a BNCC não orienta a parte diversificada do currículo, somente a parte comum, porque a parte comum deve garantir as aprendizagens essenciais dos estudantes. Ela traz alguns conceitos como direitos e objetivos de aprendizagens, aprendizagens essenciais, competências e habilidades, e que nós vamos ver que na educação infantil, ela trabalha com direitos e objetivos de aprendizagens, mas lá no ensino fundamental, com competências e habilidades. Mas em alguns momentos, esses termos são utilizados como sinônimo. Aqui, na estrutura da BNCC, a educação infantil, organizada por direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campo de experiência, o ensino fundamental, área de conhecimento e componentes curriculares. Nas duas etapas, nós temos uma divisão por grupo, por faixa etária, sendo que na educação infantil nós temos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e no ensino fundamental, unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidades. Paramos aqui, não foi? Na aula passada, educação infantil. Então, vamos ver especificamente sobre a educação infantil, trazendo o quadro, que ainda há pouco eu tinha colocado, junto da educação infantil e do ensino fundamental, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campo de experiência, e esses direitos de aprendizagem que serão desenvolvidos aí, e dentro desses campos de experiência, em 3 grupos por faixa etária, que são os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Lembrando que os bebês e as crianças bem pequenas estão lá nas creches, pela idade, 0 a 1 ano e 6 meses os bebês, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, as crianças bem pequenas, e as crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses, estão na pré-escola. São 5 os direitos de aprendizagem, 6 os direitos de aprendizagem e 5 os campos de experiência. Direitos de aprendizagem, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. E esses direitos de aprendizagem deverão ser desenvolvidos dentro desses campos de experiências. São campos de experiência nos quais elas podem aprender e se desenvolver. E em cada campo de experiência nós temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui os 6 direitos, para quem não se recorda deles. Quem é da educação infantil aqui? Do ensino fundamental? Então, na educação infantil são 6 os direitos de aprendizagens, direitos que as crianças têm de conviver
Conviver com quem? Conviver com outras crianças, conviver com adultos. Direito de brincar, direito de participar, inclusive de algumas decisões das quais elas fazem parte, de explorar o mundo, né? Que para elas é um universo, de se expressar, de se conhecer. A BNCC traz o que significa cada um desses direitos. O que é o conviver, né, com outras crianças e adultos em pequenos, grandes grupos, utilizar diferentes linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro e o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Outro direito, o direito de brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, sejam crianças ou sejam adultos, diversificando seus conhecimentos, sua imaginação, suas experiências sensoriais, expressivas, cognitivas, relacionais, de participar, tanto do planejamento, da gestão da escola, de atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades cotidianas. Escolher algumas brincadeiras, materiais, ambientes. Então, também esse direito de explorar movimentos, gestos, palavras, emoções, relacionamentos, histórias. De se expressar, pois a criança é um sujeito dialógico, crítico, criativo, sensível. Ela tem dúvidas, ela também cria algumas hipóteses, ela faz descobertas, ela também tem opiniões. De se conhecer, e aqui ela vai construindo a sua identidade pessoal, né? Construindo uma imagem positiva de si mesmo, de diferentes formas, participando de diversas experiências. Além desses direitos, tem os campos de experiência. Ela precisa vivenciar isso. E ela vai vivenciar dentro desses 5 campos de experiência. E o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O que é cada um desses campos de experiências? Então, ela está trazendo aqui também essa interação com outras crianças, com os adultos, o eu, o outro, o nós. Corpo, gesto e movimentos. Ela também vai se perceber e vai perceber-se diferente da outra criança. Essa necessidade de ela se perceber, de se conhecer, de se entender. Que mais? Traços, sons, cores e formas, conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Desde o nascimento, elas participam dessas situações, desses momentos comunicativos, né, desse cotidiano com as pessoas. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, elas também fazem parte desses mundos, desses contextos, desses espaços. A BNCC, ela define o que é cada uma dessas áreas de conhecimento e estabelece, dentro de cada uma das áreas, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com esses 3 grupos por faixa etária. É claro que nós não vamos ler isso. Isso é um material para vocês terem. Vocês já têm, na verdade, né? Já visualizaram isso. Saber que tem, saber onde encontrar,
Então, o eu, o outro e o nós. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para os bebês, para as crianças bem pequenas, para as crianças pequenas. Tem vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí nós temos corpo, gesto e movimentos, também vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles são encontrados através dos códigos alfanuméricos que nós temos tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Então, extremamente importante, que as bancas de concurso costumam valorizar muito, é a transição, essa fase de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Né? Então, a BNCC diz que nós devemos nos preocupar mais para que isso não seja uma ruptura, né, que cause alguns problemas para a criança. Que ela consiga perceber que existe uma continuidade da educação infantil para o ensino fundamental. Geralmente não é bem assim que acontece. Então, lá na educação infantil, essa criança é tratada de uma forma completamente diferente de quando ela chega lá no primeiro ano do ensino fundamental. Aquela escola, né? Cadê aquele professor? Não, era tia, não é mais tia, que é a professora. Prosa, é sofrida, gera algumas angústias, algumas dúvidas muito grandes, e a BNCC diz que é necessário nós nos preocuparmos com essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental, para que ela perceba, e que nós possamos garantir que há uma continuidade dos processos de aprendizagem e das crianças, que elas continuem sendo tratadas com as suas singularidades, com as suas diferenças. E tem um termo que é muito utilizado, que é o acolhimento, que é necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, para que se possa perceber exatamente o que essa criança conseguiu desenvolver, qual é o nível que ela se encontra, e dar continuidade a esse processo. As informações contidas nos relatórios, nos portfólios, também são consideradas muito importantes para que se possa contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do ensino fundamental. Conversas, visitas, trocas de materiais entre professores da educação infantil e lá dos anos iniciais. Isso até acontece com frequência quando se trabalha na mesma escola. Então, a criança estuda a educação infantil na mesma escola que ela vai cursar o primeiro ano do ensino fundamental. Mas quando há uma mudança de escola, muitas vezes as crianças nem levam o relatório, ficha de acompanhamento lá da educação infantil. E o professor do primeiro ano do ensino fundamental não tem a menor ideia de como foi o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, acaba que nós falhamos nessa comunicação, nessa passagem, da educação infantil para o fundamental. E diz ainda que é indispensável um equilíbrio entre essas mudanças, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento, de modo que essa nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e descontinuidade do trabalho pedagógico. Além dessa necessidade de enfatizar, de olhar de uma forma atenciosa
para essa passagem da educação infantil para o fundamental, a BNCC também organiza aqui uma síntese das aprendizagens. O que as crianças devem desenvolver lá na educação infantil. Então, eu, enquanto professor do ensino fundamental, preciso conhecer pelo menos essa síntese, para saber como é que eu posso esperar esta criança. Eu posso esperar essa criança que passou pela educação infantil e que deve ter desenvolvido, dentro dos campos de experiências, alguns objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, quais são, dentro da síntese das aprendizagens deste campo de experiência, o eu, o outro e o nós? Vou ler só esse, tá? Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuar em grupo, demonstrar interesse em construir novas relações, conhecer e respeitar regras de convívio social. Então, são alguns dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que as crianças da educação infantil devem desenvolver para já chegar lá no ensino fundamental e o professor ter ciência de que é isso que se espera dessas crianças. Também dentro do campo de experiência corpo, gesto e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, várias dessas atividades. E, ao se desenvolver essas habilidades, que é o que se espera, né, a educação infantil vai trabalhar para desenvolver nessas crianças. A passagem desta etapa para o ensino fundamental, sofrida e com esse sentido de continuidade, a BNCC organiza já de uma forma diferenciada. Então, aqui nós não temos mais objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e nem campo de experiência. E aqui nós já temos áreas de conhecimento e componentes curriculares. Tá? Quantas são as áreas de conhecimento do ensino fundamental? Quantas são as áreas de conhecimento do ensino fundamental? Quantas são as áreas de conhecimento do ensino fundamental? 5, né? 5 áreas de conhecimento do ensino fundamental. Nessa organização da estrutura da BNCC, a diferença da educação infantil para o ensino fundamental é que se começa a trabalhar com áreas de conhecimento e que lá no ensino médio também vai dar sequência a esse desenvolvimento de habilidades e competências, que é como a BNCC passa a chamar, para essas crianças, para esses adolescentes. Só que no ensino fundamental são 5 áreas de conhecimento e no ensino médio são 4 áreas de conhecimento. Então, nós já sabemos que são 5 áreas de conhecimento no ensino fundamental. Quais são elas? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Repitam comigo: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Tá? Vocês deram uma olhada no material que eu mandei para vocês? Deram? Tá bom. Estou tentando mandar com antecedência para que vocês possam dar uma olhadinha nesse material antes, né? Então, nós temos aqui, dentro de cada uma dessas áreas de conhecimento, competências específicas. E dentro de cada uma área de conhecimento, nós temos também componentes curriculares com suas competências específicas. Sugiro
que quem vai fazer o concurso para os anos iniciais verifique as competências específicas de cada área de conhecimento, em especial da sua área de conhecimento, tá? Porque nós não sabemos se a banca vai realizar uma única prova para a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ou se ela vai realizar fundamental, ou se ela vai realizar 3 provas, uma para a educação infantil, uma para o ensino fundamental menor e uma para o ensino fundamental maior. Nós não sabemos ainda, mas qualquer uma dessas formas é possível, tá? Depende muito da banca. Se ela for organizar uma prova para o fundamental maior, então é importante que você conheça as competências específicas da área de conhecimento a que você vai concorrer e dos componentes curriculares também que fazem parte dessa área, né? Então, dentro da área de conhecimento de linguagens, quais são os componentes curriculares? Língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Dentro da área de conhecimento de matemática, qual é o componente curricular? Prestem atenção na minha pergunta. Dentro da área de conhecimento de matemática, qual é o componente curricular? Matemática. Só tem um componente curricular, matemática. Dentro da área de ciências da natureza, qual é o componente curricular? Ciências. Dentro da área de ciências humanas, quais são os componentes curriculares? História e geografia. E dentro da área de ensino religioso, qual é o componente curricular? Ensino religioso. Ficou fácil agora, né? Então, somente 2 áreas têm mais de um componente curricular. Linguagens, porque tem a língua portuguesa, artes, educação física e a língua inglesa. E ciências humanas, porque tem história e geografia. Os demais 3, só tem um componente curricular. Matemática, matemática. Ciências da natureza, ciências. Ensino religioso, ensino religioso. Ok? Muito bem. Sei que vocês não vão mais esquecer. Cada componente curricular, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, está organizado por unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, nós já vimos aqui que em cada área de conhecimento nós temos as competências específicas de cada área, e essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam na área. As áreas em que nós temos mais de um componente curricular: linguagens e ciências humanas. As competências específicas possibilitam uma articulação horizontal, ou seja, entre as áreas de conhecimento, perpassando também por todos os componentes curriculares, e uma articulação vertical, que aqui também nós vamos ter uma progressão, a progressão dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, e que também é necessário que se dê sentido de continuidade para os alunos. Então, nessa transição do fundamental menor para o fundamental maior. É assim que está organizado. Isso aqui é só um exemplo. Aqui, ó, em Ciências, primeiro ano, a unidade temática é Vida e Evolução. Dentro desta unidade temática, nós temos 2 objetos de conhecimento, que é o corpo humano e o respeito à diversidade, e
temos ainda 3 habilidades dentro desta unidade temática. Então, toda a BNCC para o fundamental está organizado desta forma para cada componente curricular, cada área de conhecimento. Essas habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais. Nós vimos que a BNCC, ela traz esse termo, aprendizagens essenciais. Então, é preciso garantir que todos os alunos tenham essas aprendizagens que são essenciais. Por isso que se diz lá, né? Então, é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Então, ela define, dentro de cada área, quais são essas aprendizagens essenciais, e nós também encontramos essas aprendizagens, ou essas habilidades, através do código alfanumérico. Já sabemos que o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, que dos 6 aos 14 anos, que é a idade certa, né? Ou a idade própria para o ensino fundamental. E nesse período os alunos passam por uma série de mudanças relacionadas aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, socioemocionais, entre outros. A BNCC dá um destaque que a LDB não dá para a alfabetização, que é com relação à série ou ao ano em que a alfabetização tem que ser o foco principal. E ela utiliza isso mesmo, ó. O foco é alfabetização no 1º e 2º anos do ensino fundamental. A LDB não fala das séries em que essa alfabetização deve acontecer. Inclusive, ela trata sobre a alfabetização plena na educação básica. Mas a BNCC define que o foco desta alfabetização deve acontecer no 1º e 2º anos do ensino fundamental. Olha aqui as áreas de conhecimento. É o penúltimo quadro, né, que eu coloquei aqui para vocês. Importante vocês memorizarem esse quadro das áreas do conhecimento com os seus componentes curriculares. Lembrando que a língua inglesa é somente a partir do 6º ano do ensino fundamental, mas que é um componente curricular obrigatório. O último quadro é este aqui, que nós vimos que em todas as áreas de conhecimentos, os componentes curriculares estão organizados com os seus objetos de conhecimento, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Vou voltar nas áreas de conhecimento para que vocês possam memorizar. Então, quais são os componentes curriculares da área de linguagens? Repitam. Qual é o componente curricular da área de matemática? Qual é o componente curricular da área de ciências da natureza? E qual o componente curricular quais os componentes curriculares da área de ciências humanas? E do ensino religioso? Ensino religioso. Quando nós vamos lá para o ensino médio, não tem esta última área de conhecimento aqui no ensino médio, o ensino religioso. Dentro da área de ciências da natureza, nós vamos ter 3 componentes curriculares, que é a química, a física e a biologia. Ciências humanas, vai se chamar ciências humanas e sociais aplicadas, e vai ter mais 2 componentes curriculares, que é a sociologia e a filosofia, tá? Mas isso lá no ensino médio, aqui somente esses componentes curriculares.